prazer, uma alegria, mais uma vez, estar com todos vocês aqui neste vídeo, levando aqui uma palavra de conhecimento para todos vocês. Muito obrigado por estar me assistindo. Já quero aproveitar e te pedir para você deixar aquele like com o dedinho aí, e se inscrever também no canal, que aí você vai realmente nos ajudar muito. Hoje eu quero falar sobre o Deus que livra até da fornalha de fogo. Qual é o Deus que você está acreditando? Tem vários deuses aí no mundo, mas eu quero falar com você sobre o Deus de Israel, o Deus bíblico. Ele livra até da fornalha de fogo. Veja o que aconteceu 2.500 anos antes da era cristã, em Babilônia, quando estava ali cativo alguns judeus. Segundo a história, tinha cerca de 10.000 judeus em Babilônia, que o rei Nabucodonosor tinha ido lá em Jerusalém, tinha invadido a cidade, tinha levado cativo para Babilônia alguns judeus, alguns israelitas. E lá se foi. E lá em Babilônia, o rei Nabucodonosor, um rei idólatra, um rei bastante idólatra, segundo alguns historiadores, em Babilônia tinha cerca de 3.000 deuses. Era Deus para todos os gostos. E o rei Nabucodonosor, ele resolveu aumentar esses deuses. Parece o que tinha não era suficiente, então ele quis aumentar. Então ele mandou fazer uma grande estátua de ouro, cerca de 6 metros de altura e 3 de largura. Talvez parecia um pouco com o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. E essa estátua ele pôs no Campo de Dura. Certamente era uma grande praça, um lugar onde todo mundo ali da província de Babilônia passava, um lugar de acesso para todas as pessoas. E então o rei mandou que essa estátua fosse colocada lá em destaque. E aí essa estátua ficou pronta, que chegou o dia de inaugurar essa estátua. E para isto, o rei convocou todo o seu povo de todas as províncias da capital, Babilônia. Lembrando que a Babilônia desse tempo que eu estou falando, hoje é o atual Iraque, viu? Hoje é o atual Iraque. Naquele tempo chamava Babilônia. O rei era Nabucodonosor. Olha o nome do homem, Nabucodonosor. Então ele convocou aquela multidão. Ele preparou também uma grande sofonia, ou seja, uma orquestra com todo tipo de instrumento que tinha naquela época, é claro, com os cantores e assim por diante. No dia da inauguração, tinha que estar ali todo mundo da sua província, que naqueles dias, naquele tempo, naquela época, quando o rei falava, tinha que acontecer, porque senão o pau comia, né? Não era fácil, não. E então chegou o dia, e lá em Babilônia, estava muitos judeus vivendo ali. Entre eles estava 3 jovens, que está aqui nesse texto, capítulo 3 de Daniel, 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram 3 jovens judeus, ou hebreus, né? Como queira assim pensar. E esse jovem também, é claro, foram para a inauguração, talvez forçado por uma lei, porque foi um decreto que ele fez. E o que se deu? E o rei assinou ante um decreto, uma lei, uma penalidade. Ele mandou fazer ali, no Campo de Dura também, uma fornalha.
E ele dizia, olha, quem não prostrar diante da minha imagem, da grande estátua que eu levantei, será lançado ali naquela fornalha. O trono dele foi levado ali para a praça de Dura. O trono dele, rodeado pelos seus ministros, pela sua segurança, ali ele estava. E mais distante estava a grande fornalha de fogo. E ele diz, quem não prostrar, quem não adorar a minha imagem, vai ser lançado ali na fornalha de fogo. Até parece que o rei Nabucodonosor tinha em mente os judeus que estavam ali. Porque ele sabia que os judeus não prostraria, não adoraria, não reverenciaria outro deuses, a não ser o Deus de Jerusalém, a não ser o Deus de seus pais. Então o rei queria fazer esse desafio. Eu até acredito que foi por isso que ele fez essa estátua. E naquele dia ele assinou esse decreto. Quem não prostrar diante da minha imagem vai ser lançado na fornalha de fogo. E lá estavam os 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegou o momento da inauguração. Lá estava a grande estátua. Lá estava a fornalha de fogo. Lá estava o trono do rei Nabucodonosor, seu exército, seus soldados, sua guarda. Lá estava a orquestra, tudo certinho. E chegou o momento da cerimônia. Chegou o momento daquele culto, vamos falar assim. E a orquestra começou a tocar. O programa era que quando a orquestra começasse a tocar, era para todo mundo se curvar, render glória, louvores à grande estátua de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Uma estátua grande, 6 metros por 3 de largura. Tenha em mente assim mais ou menos o Cristo Redentor, né? Talvez tamanho do Cristo Redentor, menos ou mais um pouco. Depois que todo mundo adorou, prostrou, os 3 jovens continuaram em pé, certamente olhando para os céus, certamente acreditando no seu Deus, honrando o seu Deus. Imediatamente, alguém chegou lá, certamente alguns ministros, pessoa chegada ao rei, disse, ó rei, pois não, o senhor não fez um decreto que quem não adorasse a imagem, não prostrasse diante da imagem, seria lançado ali na fornalha de fogo? Eu fiz esse decreto, aqui, o decreto aqui, ó. Pois é, tem 3 jovens ali, ó, a multidão adorando, prostrando, e eles continuaram de pé. Não fizeram caso de ti, ó rei, e nem da tua estátua, e nem do seu Deus. Diz que o rei ficou furioso. Está aqui, ó, está aqui no texto sagrado. Está assim, ó. Quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, e assim vai. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, e assim por diante. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei, ó rei, vive eternamente. Tu, rei, não fizesse um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som desta orquestra tinha que prostrar diante da imagem? E qualquer que não prostrasse ou adoraria seria lançado dentro do forno de fogo ardente? Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e nem do teu Deus, e nem servem a tua estátua de ouro que levantaste, e nem adoram. Então Nabucodonosor, com ira,
fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes jovens ou a estes homens na presença do rei. Falou Nabucodonosor, dizendo-lhe: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não serve ao meu Deus, nem adora a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, estás pronto. Quando ouvir o som da orquestra, vocês têm que prostrar e adorar a minha imagem. E o rei disse: eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e da fornalha de fogo. Olha para vocês verem. O rei mandou chamar os jovens e dizer: de propósito, que vocês não estão adorando ou prostrando ou servindo o meu Deus. Olha, vou dar a vocês mais uma oportunidade. Vou mandar a orquestra tocar. Quando eles tocarem, vocês três, só os três agora, só os três, vai prostrar e vai adorar o meu Deus. Se não, eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês das minhas garras, das minhas mãos e da fornalha de fogo. Sabe o que é que os três jovens falaram com o rei Nabucodonosor? O grande rei Nabucodonosor? Os jovens disseram assim: ó rei, sobre esses negócios, sobre esta sua fala, não necessita de nós responder. O Deus que nós servimos, eis que o Deus a quem nós servimos, é quem nos pode nos livrar. Ele nos livrará das tuas mãos e da fornalha de fogo. Ou seja, aqueles três jovens disseram assim: não vamos prostrar diante da tua imagem, que nós não reconhecemos ela como Deus. Nós temos o nosso Deus de Jerusalém, nós temos o nosso Deus lá da nossa terra, o Deus de nossos pais. E então o rei, furioso, cheio de ira, mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais. Aquece essa fornalha aí 7 vezes mais. E assim certamente puseram mais lenha e a fornalha ficou 7 vezes mais. Certamente uns 2.000 graus. Já pensou? 2.000 graus de caloria dentro de um forno. E o rei mandou que soldados bem fortes, bem musculosos do seu exército amarrassem aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e jogasse dentro da fornalha. E assim foi feito. Aqueles jovens foram amarrados, eu não sei se é com corrente ou com corda, e lá eles foram lançados, jogados lá. O forno estava tão quente. O texto sagrado diz que aqueles soldados que lançaram os jovens lá caíram mortos para trás. Não aguentaram a caloria, caíram mortos. E os três rapazes caíram dentro da fornalha. Quando eles caíram dentro da fornalha, eu não sei se levou 5, 10 ou 15 minutos, o rei lá do seu trono, talvez bem longe, começou a olhar para dentro da fornalha. E o rei começou a mudar o semblante. Certamente ficou tremendo e disse: olha, estou vendo uma coisa diferente. Vocês jogaram lá 3 jovens. Os soldados até morreram pela caloria na porta do forno. Mas agora os 3 jovens estão andando dentro da fornalha. E agora tem mais um lá, tem mais um lá, um homem diferente andando no meio deles. E diz que o rei, todo pasmado, chegou na beira, mais longe um pouco, né? E gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia que pela sua fé esse Deus te livraste da fornalha de fogo, saiam e venham. Aqueles 3 jovens saíram de dentro da fornalha. Todo soldado, o rei olhando, pegava no seu cabelo, nem um fio de cabelo tinha
queimada. Somente as ataduras, as algemas que queimaram. E aqueles jovens saíram sem nenhuma lesão, com suas roupas, seus cabelos, e o rei ficou impressionado. E disse, olha, não tem Deus como esse não. Esse Deus de vocês é poderoso. E ele disse assim, ó, olha o que o rei disse. O rei disse o seguinte, por mim agora é feito um decreto. Por mim é feito um decreto. Qualquer pessoa aqui do meu reino que falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, qualquer pessoa que blasfemar contra esse Deus desses três rapazes, as suas casas serão feitas no monturo, serão mortos, serão despedaçados, porque não tem outro Deus que possa livrar como este. E então a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor fez prosperar em Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego. Então esse é o Deus que livra até da fornalha de fogo. É somente você acreditar nele, sem duvidar. Você não pode duvidar. Aqueles três jovens não duvidaram nem um momento. Foram lançados lá. Mas o fogo não tiveram poder para queimar os seus corpos. Porque confiaram no seu Deus. A fé é muito forte. A fé é tremenda, viu, meus amigos? Jesus chegou dizendo, se vocês tiverem fé e não duvidar, direis a esse monte, saia daí, vai para lá e vai acontecer. Então por que duvidar? Agora eu quero chamar a sua atenção, vem cá. Qual Deus que você está servindo? Hein? É Alá? É Buda? Qual é o Deus? Eu te apresento o Deus verdadeiro, é o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Deus verdadeiro. Não tem dois, nem três, nem quatro. Existe somente um Deus. E esse Deus é o Deus da Bíblia Sagrada, viu? Se você não crê nesse Deus, passa a crer que até da fornalha de fogo ele vai te livrar de qualquer problema. É só acreditar, é somente crer. De qualquer enfermidade, de qualquer problema na vida. Se você acreditou, ele vem ao seu encontro. Ele não vai te negar qualquer benefício. Uma vez que você acredita nele e não duvidar. Então, meus amigos, muito obrigado pela sua atenção. E um próximo vídeo